Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre no nosso canal. E na aula de hoje eu vou trazer para você uma análise temática, mais uma análise temática de redação padrão Enem. Acredito que você que acompanha o nosso canal já deve ter visto, já deve ter assistido a outras aulas aqui. Eu vou deixar um card aqui de uma aula anterior de análise temática, mas tem várias, o que é muito legal, porque você vai treinar sua argumentação e poder produzir textos bem inteligentes, tudo bem? Então fique ligado aqui na nossa aula, porque eu trouxe um tema fantástico sobre cultura de cancelamento. Não é interessante? Falar sobre cultura de cancelamento na perspectiva do Enem, a gente precisa inicialmente abordar o contexto, entender o que é cultura de cancelamento, mas também relacionar isso a uma problemática, não é? Porque nós estamos falando em redação do Enem. Então vejam só, como é que eu entendo a cultura de cancelamento? Vamos compreender primeiro o significado do verbo cancelar. O que é cancelar? É excluir. É tornar sem efeito algo, tá? Vamos aqui pensar. Existe uma cultura hoje de cancelamento na nossa sociedade? Sim, a gente percebe que sim. E isso é bem visível por meio das redes sociais. Agora, quando isso surgiu? Não existe um dado preciso para que nós possamos aqui notificar em que tempo, em que momento da história, digamos assim, que a cultura do cancelamento surgiu. Ela surge, ela tem um destaque maior dos Estados Unidos em Hollywood, com a hashtag MeToo, que era uma questão de assédio, né, lá em Hollywood, e isso repercutiu no mundo todo. E essa hashtag sobre assédio sexual, ela também trouxe o debate para outros países em outros contextos, não apenas em Hollywood. Estão lembrados disso? Acredito que sim. Se não, dá um Google que você vai relembrar ou vai tomar conhecimento desta situação. A cultura de cancelamento, em nenhum momento eu vou trazer aqui para esta aula que ela é somente danosa. A origem da cultura de cancelamento foi muito importante. Ela surge com a necessidade de promover um debate sobre questões sociais que afetam minorias, como racismo, homofobia, misoginia, também com a questão de preservação ambiental, não é verdade? Ela traz em pauta essa discussão que é muito necessária, ela dá voz a pessoas oprimidas, pessoas que não têm espaço, e ela dá voz a estas pessoas. Esse é o início da cultura de cancelamento, foi a ideia. Só que hoje, e eu vou destacar sociedade brasileira, porque o Enem sempre vai reportar a sociedade brasileira, a cultura do cancelamento, ela ganha uma outra imagem, uma outra prática. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar, em algumas situações, a cultura de cancelamento no Brasil, por meio das redes sociais que nós temos conhecimento, traz uma forma de apresentar esses fatos, essas questões de injustiças sociais, mas de modo que a pessoa que está sendo cancelada ou a empresa acaba não tendo oportunidade de se defender. Muitas vezes essa prática de cancelamento, ela acaba não trazendo um viés educativo. Você acaba não tendo a oportunidade de se defender, não tem um viés educativo, então, de certo modo, ela pode gerar problemas também danosos, né, de ataque de ódio, e até repercutir em pessoas que não estão envolvidas, como funcionários de algumas empresas, como filhos de personalidades que são canceladas. Então, olhe como isso se dá de modo muito sério. Vamos pensar dessa forma para a produção desse texto, tudo bem? Porque o nosso foco é produzir uma dissertação argumentativa de modo muito inteligente. Então, bora lá. Eu penso numa cultura de cancelamento que traz também, ela tem uma ideia originária que é realmente benéfica, positiva, mas em alguns contextos ela pode trazer danos à sociedade.
Quando a gente fala em cultura do cancelamento no Brasil, eu vou deixar aqui em aberto, eu não vou citar nomes, você vai pensar quais foram as personalidades que mais foram canceladas no Brasil. Também isso não quer dizer que essa cultura de cancelamento, ela ocorre só com pessoas famosas. Normalmente tem pessoas anônimas que vão ser canceladas e essa imagem é multiplicada nas redes sociais. Quais foram as empresas no Brasil que foram canceladas? Então a gente já imagina sobre esse contexto. Então esse é o primeiro momento que você precisa pensar sobre a cultura de cancelamento, que tem uma origem positiva, mas hoje no Brasil tem uma prática que é danosa, como eu já aqui coloquei, porque não promove o debate da situação e foca no cancelado e na empresa. Não tem viés educativo, não é verdade? E será que essa cultura de cancelamento não é seletiva? Será que trata em pé de igualdade todas essas personalidades, ou todas essas pessoas e todas essas empresas, trazendo esses efeitos da mesma forma? Não sei bem se isso funciona assim. Interessante ainda nesse contexto que eu me lembrei de uma frase do Barack Obama, numa palestra, nos Estados Unidos, em que ele disse que essa cultura, e lá nos Estados Unidos, tá? E essa cultura de cancelamento sempre vem de uma pessoa que se vangloria, se considerando muito superior socialmente e politicamente. Então, olhe que não é uma questão de realmente de você estar contribuindo, segundo as palavras de Barack Obama, com essa disseminação de justiça social. Ele traz sobre isso. Então, aqui vamos alinhar os pontos para esta redação. Nós fizemos todo um contexto. Quando eu trabalho com redação, seja nas minhas aulas online ou presenciais, e aqui no canal eu também compartilho disso, a gente precisa falar de repertório. E um legal repertório que eu poderia trazer aqui para vocês são as personalidades. Vai ser muito inteligente você colocar no seu texto personalidades, porque essas pessoas, elas têm conhecimento assim nacional e vai dar sim um caráter inteligente quando você relaciona essa personalidade com a cultura de cancelamento, ou essa empresa com a cultura de cancelamento, tá? Vai ficar muito interessante. Você pode falar do direito à defesa. A própria Constituição te dá o direito à defesa. Porque existem pessoas que são canceladas, gente, olha só, pasmem, existem pessoas que são canceladas porque curtiram uma foto de algo lá que não está sendo aceito. Existem pessoas que são canceladas porque tem uma amizade, foi para um jantar com uma determinada pessoa e essa pessoa anteriormente ou depois praticou um ato de racismo, de opressão de alguma coisa. Então, olha só, e pior, tem crianças que já são canceladas porque a mãe praticou alguma coisa. Então, tem aí um certo exagero, vamos combinar. E aí, nessa questão que você pode trazer no repertório sociocultural, você pode falar de direitos humanos, de direito à defesa também, essa pessoa que causou um dano, que fez uma prática, digamos assim, que realmente não está de acordo com a sociedade harmônica de respeito, ela não é civilizada dessa forma. A gente sabe que um racista, um misógino também é agressivo, mas a gente precisa alinhar essa ideia, porque também eu não posso sair acusando todo mundo desse tipo de prática por qualquer motivo. Tem efeitos isso tem efeito, tem pessoas que perdem o emprego. A gente já viu isso no meio do esporte, a gente já viu isso no meio empresarial, e tem pessoas que ganham dinheiro por meio das redes sociais que acabam perdendo contratos com empresas e também perdem o seu rendimento. Então nós temos um dano aí que repercute. Então eu posso trazer a Constituição, eu posso trazer personalidades, empresas que são canceladas no meu repertório, mas tem um repertório histórico que eu acho interessante, que é natural, a filosofia já diz, o ser humano ele tem, essa cultura de julgar. O ser humano tem essa cultura de julgar. Isso é bíblico, isso está registrado na história, Isso está na Bíblia com relação à mulher adúltera. Eu não estou querendo trazer o viés religioso aqui, mas a frase de Cristo, conforme está na Bíblia, ela é muito inteligente. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Essa frase é muito inteligente e ela pode servir também para a nossa sociedade. Então, uma mulher que praticou para a época um crime, que era o adultério, olha só, e ela teve o direito à defesa a partir do momento quando Cristo interfere, no momento que ela vai ser apedrejada. Então, essa alusão ela é muito inteligente, tá? Então, olha só, contexto, trouxe aqui exemplos de alusão e nós vamos aqui de repertório
e nós vamos aqui pensar em como esse texto pode ser produzido. Uma dissertação argumentativa ela é produzida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Para o padrão Enem, o que é que a gente pensa na construção da introdução? Vamos pensar aqui em 3 partes. Você vai apresentar esse tema, porque a introdução tem esse papel. Apresente esse tema por meio de um conceito, analisando o próprio verbo cancelar e relacione a cultura de cancelamento. Problematize em dizer que a cultura de cancelamento pode sim trazer danos à sociedade, embora ela tenha um caráter que venha a trazer justiça social, mas ela traz danos, ela afeta as pessoas. O discurso de ódio ele é extremamente danoso e ele tem que ser combatido com viés educativo. E você vai concluir essa introdução, uma dica valiosa que eu dou aqui a vocês, você vai tratar dessa condição aqui por meio de uma tese que você realmente vai mostrar um posicionamento com relação à cultura de cancelamento nesse viés problemático, tá? No viés problemático, porque é redação Enem. E aí nós temos um fator cultural, né? O fator cultural é sim uma causa que promove essa cultura de ódio também, que traz essa cultura de cancelamento. E nós temos também uma outra causa que é falta de educação digital. As pessoas acham que pode estar... Tem pessoas que nem entendem o caso e já pegam carona com o que os outros estão dizendo e saem atacando no Twitter, no Instagram e estão detonando a imagem do outro. Então, tem 2 causas. Preste bem atenção, tá? Viés cultural, aspecto cultural ou também falta de educação digital. Tem outras causas? Tem. Você pode pensar sobre outras causas, obviamente. Eu estou alinhando aqui esses 2 pontos para mais ou menos você fazer a estrutura do seu texto. No desenvolvimento, que é o segundo momento desse texto, eu estou diante de 2 argumentos. E o que é um argumento? Ele se estrutura em um parágrafo, entendendo que o parágrafo é uma unidade dentro desse texto, que você vai pegar uma ideia, um tópico frasal e desenvolver, tendo uma fundamentação, tendo um posicionamento crítico. Você pode tratar aqui a primeira causa. Eu coloco lá neste parágrafo a primeira causa. Eu coloco lá o aspecto cultural. Nesse aspecto cultural, eu posso até trazer como repertório aquele exemplo que eu trouxe da história, que está no conteúdo bíblico, sobre a história da mulher adúltera. Eu posso colocar isso. Mostrar que o ser humano tem essa cultura de julgar o outro, de se apropriar de um discurso extremamente moralista e sair atacando o outro, sem pensar nos efeitos, nos danos que isso pode causar, tá? Porque traz danos sim. E aí eu faço todo o meu posicionamento crítico. No outro argumento, eu vou destacar como tópico frasal o contexto da falta de educação digital. As pessoas hoje, elas acabam sendo muito manipuladas por alguns conteúdos que se apresentam na internet. Muitas vezes não leem para formar uma opinião, para analisar o fato. E muitas pessoas também, a partir do momento que elas poderiam estar tratando de um tema extremamente importante para o debate, como racismo, homofobia, misoginia, preservação ambiental, ela começa a atacar e ela sai desse viés de um debate saudável e vai para o discurso de ódio. Então, isso não é natural, isso não faz parte de uma sociedade civilizada, tá? Então, aí eu tenho meu desenvolvimento. Agora vou para a última parte desse texto, que é a conclusão. E como nós bem sabemos, em outras aulas aqui no canal eu já trouxe isso, a conclusão tem um caráter de intervenção. Como é que nós podemos fazer para esse problema ser amenizado? O Enem, ele padroniza a conclusão de modo que você deve apresentar uma intervenção social atendendo a 5 elementos. O que vai ser feito, quem vai executar essa ação, por meio de quê, com qual finalidade. Então, o que eu vou detalhar? Eu vou detalhar a ação, eu vou detalhar o sujeito da ação. Então, se a gente falou em falta de educação digital, eu acho que a educação digital ela precisa entrar no currículo das escolas. A gente precisa formar jovens educados para os dispositivos digitais. Se a gente falou de cultura, essa cultura também ela é transformada por meio da educação. Não vai ter como a gente está prendendo todo mundo, mas eu acredito que uma intervenção social inteligente,
que atenda aos direitos humanos vai ser com um viés socioeducativo, na escola ou até mesmo por meio das mídias digitais, com a finalidade de formar uma sociedade consciente dos seus atos, de formar uma sociedade que está na perspectiva de debater sobre esses assuntos e não de condenar. Tudo bem? E não de agir com ódio. É isso que eu quero dizer. Tudo bem? Gostaram da aula? Lá no início eu esqueci de pedir a vocês que, ao assistir a nossa aula, deixa aí seu like. E se tem alguma crítica, sugestão ou elogio a fazer, estou aqui esperando nos comentários. Tudo bem? Então, muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.